Boa noite, igreja. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Abra aí sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus escreveu. História bem conhecida. Glória a Deus. Mateus capítulo 8. Glória a Jesus. E versículo 14, tem assim o título: A cura da sogra de Pedro. Ou em algumas, a sogra de Pedro. Glória a Deus. Versículo 14 do capítulo 8 do evangelista Mateus. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou. E levantou-se e servia-os. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pai, é por a tua palavra que nos reverenciamos nessa noite, sabendo que o teu Espírito está presente e nos ajudará, não apenas compreender, mas a crer nessa verdade absoluta que transforma a vida humana, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Antes de entrar na introdução do pensamento dessa mensagem, eu quero dar um testemunho que também é relacionado ao que eu vou pregar nessa noite. Quando eu e minha esposa estávamos no campo missionário, era comum nós chegarmos no lugar, na localidade, no distrito, na comunidade, no bairro, que ali nós estávamos implantados para servir o Senhor, chegar cedo, e uma das coisas que a gente fazia é procurar tomar conhecimento quem eram os moradores dali, quem eram as pessoas que a gente ia ter contato, nome de marido, de esposa, de filho, qual era a casa que eles moravam. Então era muito comum a gente a caminho e vinha alguém que a gente ainda não tinha contactado, mas já sabia o nome. Bom dia, fulano, fulana, tudo bem? Normalmente as pessoas dizem, tudo bem. Alguns dizem, estamos indo do jeito que Deus quer. Isso era um contato. E era comum a gente também se aproximar para saber que dia, que hora podíamos ir na casa dessa pessoa para conversar um pouco. Alguns diziam, toda hora que você for é bem-vindo. Outros diziam, você vai a tal hora. E quando a gente chegava diante daquelas pessoas e começava a se aproximar em um relacionamento, de uma conversa, percebia que aquelas pessoas
tinham fé em Deus, acreditavam em Jesus Cristo e também em outras coisas, mas que a vida daquela pessoa não era aquilo que ela demonstrava. Principalmente, como é que está tudo bem, às vezes estava uma miséria. Mas o ser humano tem a tendência de querer maquiar, disfarçar, não sei se por vergonha, por orgulho, mas não quer deixar transparecer realmente como ele está vivendo. E ali a gente missionava aquela pessoa, trazendo o ensinamento da palavra de Deus. E dos assuntos normalmente de começo era viver a fé em Jesus Cristo, ser crente, ser evangélico, não é apenas uma religião, mas é um relacionamento. E a partir dessa conversa, a gente ensinava a pessoa a se direcionar a Jesus dentro desse relacionamento. E quando se fala de relacionamento com Deus, eu sei que até hoje muitas pessoas no nosso meio não sabem o que é relacionar-se com Deus. Muitos pensam que é orar apenas, cantar, vir à igreja, mas relacionar com Deus não é apenas isso. Relacionar-se com Deus é ter a sua vida prática nos ensinos de Jesus, para que a vida prática nos ensinos de Jesus transforme a sua vida. Essa é a função do poder de Deus na vida humana, transformação de vida. Transformação de vida. E no texto que nós lemos aqui, acerca da sogra de Pedro, o evento da sua cura e dos acontecimentos a seguir, nos ensinam muita coisa. Nós vemos que a fé das pessoas podem levar a ela a Deus, levar a ela a Jesus. Você vê que aqui o texto diz que muitas pessoas iam até Jesus, e ali Jesus os curava, libertava. Vemos no texto aqui que Jesus fazia a obra, e que por que ele fazia essa obra? O texto explica: para se cumprir a profecia que ele, como Salvador, veria levar sobre si aquilo que a humanidade estava vivendo como sofrimento. Todo aquele que se aproxima do Salvador tem a possibilidade e pode muito bem receber o benefício de Deus. Mas isso não é um apontamento de uma fé do agrado de Deus. Isso não é um apontamento que eu tenho uma intimidade com Deus. É uma fé que eu creio, e como a gente procura um médico, procura outro segmento em busca de um benefício, as pessoas tendem também, algumas vezes, buscar a Deus para receber o benefício. Mas nenhuma dessas atitudes comprova o relacionamento. Aleluia. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 9, ele diz que Deus é fiel, o qual nos chamou para ter uma comunhão com seu Filho Jesus Cristo, para ter um relacionamento de amizade, para ter um relacionamento de aproximação, de viver a unidade com Ele. Aqui nós vimos pessoas que, como até hoje nós vemos, a pessoa está precisando de uma libertação, de uma cura. Vamos à igreja,
Eu iniciei minha carreira de fé assim. Vocês sabem que eu fui para a igreja, que eu já contei, porque Emily, minha filha mais nova, era afetada de um câncer. E eu fui para a igreja a convite de fazer campanha de libertação. Quer dizer, eu me dirigi levando a minha fé para receber uma cura. Mas não quer dizer que eu indo e receba a cura, eu recebi salvação, eu recebi uma aproximação. Não. Mas aqui nós vamos entender algumas coisas. O texto sagrado diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu. Dá para você repetir comigo assim? Jesus vê. Ele, ao chegar na casa, ele viu. Não foi alguém que contou, não foi alguém que informou, ele viu. E a Bíblia diz, irmão, que nós somos casas espirituais, e nós temos uma relatividade de casa espiritual, que somos nós, mas também temos a casa, o lugar, o ambiente que nós moramos. E é justamente no lugar que nós moramos, que nós passamos a maior parte do tempo, que a nossa intimidade é confirmada, aonde nós temos filhos, educamos filhos, nós temos uma vida nessa casa. E a Bíblia aqui deixa entender que Jesus, quando chega, ele está na casa, ele vê a nossa necessidade, ele vê realmente o que é que está acontecendo e o que nós estamos precisando, e ele, por estar ali, ele faz uma obra. O que Deus está nos falando, irmão, que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida como essas pessoas que iam de multidões, que acreditavam que Jesus poderia fazer esse milagre, que acreditavam que Deus era bom e misericordioso, mas que apenas recebia o benefício. E hoje nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde a igreja, ela está muito firmada nos fatos temporais, nos acontecimentos temporais. Muitas das vezes, alguns de nós vêm à igreja naquela ocasião, justamente porque estão precisando que Jesus, por intermédio de uma oração de um pastor, por intermédio de um louvor, enfim, vem acontecer, receber aquela bênção. Mas a questão, irmão, não está em receber a bênção, a questão está em ter o abençoador. E muitas das vezes vem-se para a igreja com esse intuito, que naquele dia, se tivesse tudo bem, talvez o cansaço, uma amizade, um compromisso, desviasse você de vir ao culto. Mas como a necessidade é maior, aí vem e muitas das vezes recebe o benefício naquela noite, daquele culto, naquela oração. Mas algumas vezes o que você está precisando não é de algo que é presente com você aqui. Algumas vezes o que você está necessitando que Deus faça está justamente em casa, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, e não aqui. Olha o que acontece: você vem para receber algo que você não trouxe para cá. Então o que é preciso fazer? Levar
Jesus para casa. Aleluia. É preciso, nós vivemos aqui, mas também levar Jesus para casa. Jesus tem que estar na nossa casa. É porque na nossa casa, aonde está a necessidade daquilo que está lá, é Ele que pode fazer a transformação. E não há razão nenhuma para Jesus, na minha vida e na sua vida, se Ele não fizer a transformação no nosso viver, na nossa casa espiritual e na nossa casa como residência. E muitas das vezes nós viemos para o culto, ouvimos até uma palavra doutrinária, uma palavra de exortação, ou uma palavra de promessa, mas nós não levamos Jesus para casa. E quando chega em casa, nós chegamos em casa, como comum dizer na linguagem evangélica, chega na carne. Quer dizer, o comportamento é o mesmo, o comportamento é o mesmo, não muda nada, a conduta é a mesma, a linguagem é a mesma. Muitas das vezes a bênção necessária na nossa casa é num filho, e viemos buscar e pedir oração. E quando é que Jesus vai comigo em casa? Quando eu chego em casa e o menino, a mulher ou o marido ou alguém que faz parte do seu familiar faz algo que lhe aborrece, aí você vai, abre a boca, xinga, diz palavrão, bate, não entendendo que nós vivemos uma guerra que a Escritura afirma. Nós não lutamos contra sangue, nem contra carne, mas contra os principados, contra as potestades. Então não é algo que resolve com pancada, não é algo que resolve com ignorância, não é algo que resolve pelo posicionamento machista ou feminista. Não, se resolve com minha conduta e meu comportamento, revelando Jesus na minha casa espiritual e o meu comportamento revelando Jesus na minha casa redencial. É por isso que muitas pessoas, irmãos, a vida continua encalhada. Anos e anos de crente, a vida é a mesma, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas como você continua sendo o mesmo? Você diz que alguém em Cristo é nova criatura e você continua sendo o velho. Paulo diz que nós devemos desfazer do homem anterior e se revestir do homem gerado por Deus. E Deus gera nós como? Pela palavra, Pedro diz. O novo homem gerado pela palavra. Então, o que eu ouço e o que eu falo, o que eu ouço de Deus e o que eu falo em nome de Jesus, é isso que vai transformar a vida. Aleluia, glória a Deus. Então, a sogra de Pedro, Jesus viu. Primeiro ponto, Jesus na nossa casa, Ele vê. Mas a obra de Jesus é feita por quem? Por nós, irmão. A obra é feita por nós. Alguém aí já viu Jesus andando por aí fazendo a obra? Você já viu Jesus evangelizando? Você já viu Jesus orando pelo enfermo? Você não vê, irmão. Porque é nós que fazemos. E se não fazemos, irmãos, Jesus não está na coisa. Se minha casa é um lugar que tem que ser o jardim de Deus para minha família, eu torno ela o inferno vai ser uma casa transformada, uma casa onde se ouve louvor,
uma casa onde tira um tempo para ler a Bíblia, uma casa onde para falar com os filhos acerca da verdade da salvação. Nós pais é que somos responsáveis. Uma casa onde Cristo está ali para juntar e não para espalhar. Aleluia. Então Jesus viu, primeiro ponto. Segundo ponto, a sogra estava jazendo de febre, tocou-lhe na mão. A obra vem pela manifestação de Jesus na nossa vida. A obra surge, aparece quando Jesus, ele manifesta-se em nós. Aleluia. Se ele não está naquele recinto para manifestar, se não está aqui, nem está, não tem. Jesus chega na casa de Pedro, essa mulher doente, e a cultura judaica era: não se pode tocar no enfermo, não se pode tocar no doente, porque se contamina. Se contamina. Porém, irmão, Jesus não toca para ferir, Jesus não toca para adoecer, Jesus não toca para fazer mal. Ele disse que vem para tocar, para fazer o bem, é para fazer você ter uma vida de qualidade, uma vida abundante. Ele toca para curar, ele toca para libertar, ele toca para salvar, ele toca para prosperar, ele toca para transformar, fazer de você uma santa e um santo, e garantir um lugar reservado no céu, onde você vai para lá. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo: levando Jesus para casa. Levando Jesus para casa. Eu estou aqui com ele, e quando eu sair, ele vai para lá comigo. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, Jesus tocou, pegou na mão, tocou. Como ele não podia tocar, a lei não proibia, mas Jesus, ele é o poder da restauração de Deus na vida humana. Ele tocou, ele pegou nela, ele tocou nela. E é isso, irmão, que precisa na nossa vida acontecer. Jesus tocar. Olha, irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, nós estamos vivendo um tempo de muita incredulidade, nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus, ela, em muitas ocasiões, ela não tem serventia para nada. Não tem serventia para nada, porque está desaparecendo no meio do povo de Deus o temor. O texto começa dizendo: ele chegou e viu. Era para nós, ao mesmo tempo de se alegrar que Deus é presente, também era para gerar temor em nós, irmãos, porque ele está vendo, ele está vendo o meu agir, ele está vendo o meu fazer, o meu falar, o meu comportamento, a minha ação. E hoje muito cristão vive como se Deus não existisse na vida dele. Aí quer os benefícios, quer a tempo e a hora. Veja bem, irmão, Jesus em casa, nessa relação, para essa comunhão, João escreveu no capítulo 15 no evangelho que João escreveu, 15:15: agora não chamarei mais você de servo, mas de amigo. Mas amigo por quê? Porque o servo não sabe as coisas dos seus senhores,
Então Jesus define, irmão, dentro dessa comunhão, na nossa vida espiritual e na nossa casa, essa amizade, aonde Ele não esconde de mim, onde eu não quero esconder nada dEle, onde eu sou sincero, onde eu procuro, dentro das minhas limitações, ser fiel. Aleluia. Então Ele disse: olha, agora você não vai ser mais chamado de servo, agora você vai ser chamado de amigo. Meus amigos, a Bíblia diz que Moisés foi chamado por Deus de amigo. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus de amigo. Mas Jesus não deixa em falta o que Ele diz. Antes de Ele dizer: vós não será mais chamado de servo, mas de amigo, no versículo 14 Ele diz: você que faz a minha vontade, você que faz a minha vontade, vós não sereis mais chamado de servo, mas sereis chamado de amigo. Fazer a vontade, irmão, é uma etapa de servo. E eu estava agora, vou até falar uma coisa que eu falei para o irmão agora há pouco. Hoje de manhã, no culto matinal aqui, eu preguei para Josilda o Cântico de Maria. Maria diz assim: a minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador, porque o Senhor olhou para a pequenez dessa serva, para a humildade dessa serva, e fez grandes coisas. Olha o que é servir, diferente do comportamento dos dias de hoje. Nós sabemos que Deus enviou um representante e disse: Maria, agraciada, o Senhor agradou-se de ti, o Altíssimo, e você irá gerar um filho, o Filho do Altíssimo Todo-Poderoso. Mas como é que vai ser isso? Ele cobrirá com a sua sombra e você gerará. Maria não era casada, Maria era desposada com José, só tinha um compromisso. Maria correu o risco que ela se via na lei, aparecer grávida sem marido, apedrejamento. Sabe como era feito o apedrejamento? Cavava-se um buraco, enterrava até acima do joelho, que é para não ter risco de correr. Então Maria correu o risco de ser apedrejada. O que Deus ofereceu para ela, só mesmo quem serve e não se nega ao seu Senhor. E você sabe da história, do risco da vida dela. Mas ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador, porque o Senhor escolheu essa humilde serva e fez grandes coisas. E a recompensa qual era? E de hoje em diante me chamarão bem-aventurada. Olha a recompensa. Mas hoje, irmão, a recompensa que o cristão quer é totalmente diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vejamos aqui esse ponto. Jesus tocou e curou. A febre o deixou. A febre, na Bíblia, não só um sintoma no corpo, mas ela tem uma representação. A representação
da febre na Bíblia é desequilíbrio. É um desequilíbrio. Você perde a vontade. Você sabe que quando você está com quentura no corpo, você quer um ar refrigerado, um ventilador. Agora esteja com febre, você quer. Fulano, se descubra. Deixa eu botar. Não. Vamos tomar um banho. Não, eu não. Não é assim? A febre tem esse desequilíbrio. E quantas vidas no meio dos cristãos não está vivendo essa febre de desequilíbrio no casamento, desequilíbrio no emprego, desequilíbrio no trabalho, desequilíbrio em tantas áreas da vida, irmão. Aleluia. É tempo da igreja voltar a servir a Deus, tomar o seu posto de servo e receber o reconhecimento dele, por fazer a vontade, dizer: agora tu não é mais servo, mas amigo, e deixar que Deus suprirá tudo aquilo que você precisa e necessita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz aqui: a febre o deixou e levantou-se e se viu. Aí está um segredo, aí está um mistério, como o meu evangelho gosta de dizer. Não esquece quem fez a obra, não esquece quem fez o milagre, não esquece quem transformou. E se eu recebi um milagre, e se eu recebi uma transformação, e se eu recebi uma cura, eu devo desejar aquele que não recebeu ainda, que receba. Então eu vou servir. Deixe-me fazer uma oração em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui o evangelho para você, a palavra da transformação. Deixa eu orar para que venha as brasas sobre a tua cabeça, aleluia, que é a graça, para que você receba de Deus. Ela o serviu, e hoje falta muito isso na vida do cristão, porque o cristão ele está preocupado com o que tem, com o que ele quer obter, com o que ele quer conquistar. Aleluia. Ele está preocupado com isso. Não sabe que nós podemos desejar isso, querer isso e lutar por isso, mas tem alguém que é maior, tem alguém que é soberano, tem alguém que fez uma obra na nossa vida, para que em todo o tempo nós temos essa gratidão. Aí disse: chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Com a sua palavra, a manifestação de Deus era por intermédio do que Jesus falava. A manifestação de Jesus na nossa vida também está incluso o que nós falamos. Aprenda a falar coisas positivas, aprenda a falar coisas que é bênção, aprenda a falar o reconhecimento do que Deus diz que é, do que Deus diz que você pode, do que Deus diz que você tem. Aprenda e vá declarando: o meu dia hoje vai ser melhor do que o de ontem, o meu dia hoje eu vou alcançar etapas melhores. Vá dizendo. E também digo: meu dia hoje inicia, eu tenho disposição para servir a Deus, para orar, para louvar, para ter um tempo, irmão, ler um versículo bíblico e meditar. Glória a Jesus. Então veio muita gente endemoniada, e ele com sua palavra expulsou todos os enfermos. Isso porque estava escrito, era uma profecia.
Mas nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas alcançou nesse momento um pleno relacionamento com Jesus. E Pedro diz dessa forma: irmão, que você não seja condenado por falta. Aleluia. Não vamos permitir ser condenado por falta, não. Vamos ter um empenho. Vamos desejar mais a Deus. Ontem, ou antes de ontem, Deus me deu uma palavra. Uma palavra, irmão, que eu fiquei meditando. Preguei para Josildo alguma coisa aqui, que é assim. Primeiro que sabe das notícias é Josildo. Nós vem para cá de madrugada e alguns assuntos eu trato com ela. E um dos assuntos que Deus tratou comigo, eu tratei com ela, foi assim: nós deveríamos se interessar mais pelas coisas do céu. Até na merenda, hoje, não sei se foi hoje, foi ontem, comentei com os irmãos que vieram, e eu disse: muito cristão, se perguntar o que ele conhece das informações da Bíblia, o céu, e poucos sabem. Por quê? Porque não tem interesse. E a questão é: você faz um turismo para um lugar sem antes pesquisar? A Rayana é quem gosta de fazer turismo. Você faz um turismo para um lugar sem antes pesquisar o lugar, o clima, o ambiente, a estação, a segurança. É assim antes você pesquisa? Nós estamos, irmão, nesse processo de ir para essa viagem. Então nós não podemos chegar lá e isso aqui, aleluia, nós temos que ir bem informado, que na chegada já dizer: eu estou vendo a árvore da vida, glória a Jesus, mas agora eu quero ver. Aí vai dizendo o que você quer ver, você vai olhar o que você quer ver, porque está lá. Amém, igreja? Amém. Aplauda Jesus aí com alegria.